Agora é hora sim da bola rolar por aqui, hein? Solta a vinheta aí pra gente acompanhar o Camisa 8. Opa, o homem já chegou aqui, o homem que entende de futebol, entende do esporte, entende de tudo. Cara, tu é show de bola, literalmente, viu? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. E a gente, Iva, vai começar falando do Ceará, que para mim, né, teve um rebaixamento dos dois times daqui cearense, o mais traumático. Por quê? Né? Porque ao longo de toda a competição não tinha entrado em nenhum momento no Z4, mas na última rodada, infelizmente, que aqui importa, terminou ali entre os 4 últimos. E o Ceará, né, lançou nota ontem se desculpando com o torcedor e esclarecendo que vai reformular cerca de 60% do elenco. Ou seja, 40% ali, isso é que vai ficar, o resto vai embora. E 2 nomes foram os mais questionados pelos alvinegros nas redes sociais. E aí, quem são esses nomes, hein? O primeiro, lógico, é o Vina. Ele fica ou não? O meio atacante Vina. Você queria que ele ficasse no seu time? Olhe, eu vou me abster agora desse comentário, porque o meu Ferroviário... Não está lá também muito bem, né? É, não caminha muito ali. Mas alheio a toda essa discussão, o Vina, que está de férias, né? Ele foi tirar férias lá nos Estados Unidos. Aí que a gente está acompanhando é o Léo Condé, tá aí o Vina agora na tela. O Vina aí foi tirar férias nos Estados Unidos. E o outro nome, né, que também foi muito falado pelo torcedor, é com relação à situação do Léo Condé. O Vina, ele tem contrato com o Ceará até 2026, né? Até o final de 2026, até dezembro de 2026. A questão é se ele vai conseguir cumprir o contrato. Sim. Depois de tudo que aconteceu naquela partida contra o Internacional, e teve muito torcedor aí chateado com ele, de logo depois do time ter sido rebaixado, no dia seguinte ter viajado lá para os Estados Unidos. E aí teve gente que não concordou aí com essa atitude dele. Mas enfim, são as férias dele, ele faz o que ele quiser. Mas é porque as pessoas querem, sabe, aquele luto, aquele momento ali, exato, sabe? Como o torcedor está se sentindo, né? E o Léo Condé, que tem vínculo com o Ceará até o fim deste ano, a direção já falou que quer que ele permaneça, né? Mas a questão aí é a história das negociações, né? O diretor do Ceará, né, o João Paulo Silva, revelou, né, que tem interesse sim na permanência dele, mas que as duas partes ainda vão tentar sentar ali para negociar um acerto. Então, o Léo Condé, apesar de ter um posicionamento positivo por parte da diretoria, ainda não tem nada acertado junto ao Ceará para 2026. Estamos aguardando aí, Vamos aguardar, né? E já no Fortaleza as mudanças podem ser ainda mais profundas. É que a partir E essas mudanças podem começar a partir do próprio comando da SAF Tricolor, né? Que hoje é encabeçada pelo Marcelo Paes, que não garantiu a permanência dele, né, após o rebaixamento para a Série B em 2026. O Conselho de Administração deve se reunir ainda esta semana para definir a continuação ou não de Marcelo Paes à frente da Sociedade Anônima de Futebol do Lion. Paes, né? Quem diria, hein? Será? Mas ele já vinha falando que estava já na hora de realmente... Estava balançando ali, né, já? Não, é até mesmo por uma questão de ciclos. Ele já estava percebendo que o ciclo dele já estava chegando ao fim. Outro futuro incerto é o de Martim Palermo no comando da comissão técnica. O treinador argentino é unanimidade na avaliação dos conselheiros, que querem sim que ele continue, né, na próxima temporada. E o treinador, antes mesmo de confirmar o rebaixamento, quando o Fortaleza ainda tinha chances e esperança de continuar na Série A, já havia sido questionado se ele ficaria ou não no PC, mesmo em caso de rebaixamento. E ele, na ocasião, havia revelado que mesmo caso o Fortaleza fosse rebaixado, ele teria sim o interesse de permanecer no Fortaleza. Agora vamos ver, né, se realmente a palavra do Martim Palermo vai ser mantida e se a direção e o treinador argentino chegam a um denominador comum, né? Isso a gente vai comentando aí ao longo da semana, também com a situação do próprio elenco tricolor, né, que pode aí ser modificado ao longo dessa semana, né? Já que tem alguns jogadores que estão perto de serem negociados, né? Então muitos vão ser dispensados
E, enfim, vai mudar muita coisa lá no PC Mas esse nesses próximos rebaixamento dias. pegou pesado. viu? Muito Assim, para os dois clubes, pesou muito. Principalmente na questão financeira, que foi muito bem observado ontem no comentário do nosso colega aqui, o brother, né? Sim. O Luiz Carlos Pontes, o Luiz Henrique Pontes, lá na coluna do Camisa 8 no Jornal da Cidade, que observou exatamente nessa queda de renda dos dois clubes. Mas olha só que notícia bacana aqui, Eva. A cearense Rebeca Cavalcante foi campeã do torneio Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Olha que ao massa. lado da dupla dela, Carol Solberg. Elas venceram a dupla Thalita e Tayana por 2-0. Com esse resultado, Rebeca e Carol chegaram à liderança do ranking mundial feminino de vôlei de praia. Parabéns aí, meninas, Parabéns, por mais meninas. essa conquista. Ei, coisa Muito boa. bom, muito bom. Principalmente Parabéns quando tem um cearense ali no pódio, né? No topo. cearense, a força feminina também aí no esporte. É muito bonito ver isso. E lembra que semana passada a gente mostrou aqui o caso de um jogador lá no Rio de Janeiro que entrou em campo tornozelado? Sim, Lembra dessa lembro história? demais. Pois é, não é que o destino reservou para ele um importante papel na final da competição que ele disputa, que é a 4ª divisão do Campeonato Carioca? Olha aí, coisa boa. Estou falando do Yuri, que joga como atacante e marcou um dos gols da goleada em 4-1, né, da vitória do Goitacás contra o Macaé. A história do Yuri, para quem não acompanhou na semana passada, é a seguinte: ele viralizou nas redes sociais após ser filmado entrando em campo com uma tornozeleira eletrônica. Ele, que é atleta de 30 anos de idade, cumpre pena por tráfico de drogas e chegou a ficar 7 anos em regime fechado. Após a progressão de pena, né, ele passou a ser monitorado por tornozeleira. E olha só que notícia bacana, além do gol aí, esse gol aí que a gente está vendo aí, comemorando até o título do Cariocão B2, né, Série B2, além desse gol que ele marcou na final, tem uma outra ótima notícia aí para o Yuri. O Ministério Público do Rio de Janeiro deu parecer favorável para a retirada da Olha tornozeleira só, que massa. eletrônica. Resta agora a decisão da Justiça, né, se acata ou não o relatório aí do Ministério Público Carioca. Boa sorte, Yuri, e lógico, juízo, tá, meu querido? Juízo. Muito Juízo. bacana ver uma história assim desse tipo de pessoas ressocializadas, Que né? bom, né, ô Paulo Edson? A gente fica feliz realmente, torce aqui para que ele continue no caminho do esporte somente, porque o esporte, de fato, salva vidas, sabe, encaminha as pessoas no que é correto e é bonito de se ver. Muito bonito, muito bonito.